Olá você. Meus caros alunos, chegamos na nossa última aula solo. Aquela aula que eu estou sozinho com vocês, que nós dividimos a matéria, eu e o professor Roberto Medeiros. Trabalhei mais com conteúdo de básicas com vocês, de geometria, professor Roberto Medeiros, funções, estatística, análise combinatória. Verificando as questões que mais apareceram no teu Enem desde de 1997, no primeiro Enem. Algumas repetições para você perceber que aquilo é fato e vai estar na tua prova. E a partir daqui nós começaremos a trabalhar em dupla com vocês e algumas vezes com mais gente da equipe para você perceber as interações, ok? Nessa aula de hoje, para a despedida da carreira solo, eu preparei algumas questões para vocês para mostrar que existem questões mais difíceis, vocês já viram algumas, e que servem para separar um aluno de exatas. Algumas faculdades têm exigido que o Enem faça uma prova para fazer o levantamento do conhecimento de exatas. Eles achavam que a prova do Enem era muito simples e que o aluno que ia fazer engenharia, que ia fazer química, que ia fazer física, que ia fazer matemática, não tinha um parâmetro. Ele entrava no curso, mas não tinha como se dizer, ó, você entrou, mas você é fraco, você entrou, mas você sabe, você entrou, mas precisa melhorar. E com esse tipo de exercício você consegue fazer mais uma peneira, você consegue ter pelo menos ideia do que será necessário para aprofundar o conhecimento desse aluno. Beleza? Eu separei umas questões para que você possa verificar quais são essas questões que são diferentes, que não são comuns numa prova do Enem, que são em número bem menor. Parece umas 3, 4, 5 no máximo numa prova. Quando apareceu 5 foi muito difícil. Que você esteja preparado e que você lembre que você não precisa gabaritar a prova. E mesmo essas questões que são mais difíceis, eu deixei para você, você vai verificar que você não precisa ter um conhecimento muito aprofundado na matéria. Beleza? Vamos até elas, ok? Tá lá, Matemática Rainha das Ciências, nosso portalzinho, irmão. Modelo de exatas. Então assim, uma coisa que deve ter aparecido em umas 2 provas só, desde o começo do Enem. Logaritmo. E apareceu muito simples, só que logaritmo é uma coisa que parece que tem trauma no ensino médio e quando aparece o pessoal acha horroroso. Então, vamos ver se a gente tira da cabeça de vocês. Vamos lá. A escala de magnitude de momento, bonito isso, hein? Abreviada como MMS, historinha, e denotada como MW, tá lá. Introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter. Escala Richter você vê sempre. Você entra, liga uma televisão, o cara fala assim, houve um tremor de terra em tal lugar do planeta que atingiu 5.1 na escala Richter. Servia para isso, beleza? Serve para isso. Daí, substituir a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Então tá, uma historinha bonita, legal, que fica conhecendo mais uma escala. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Bacana. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica, ok? Uma escala logarítmica. MW e MO se relacionam pela fórmula. Mas, professor, o que é MW e MO? Estou arriscado aqui, ó. MW é o que, ó? Tá lá. A escala de magnitude de momento é denotada por MW. O que é MO? Dá uma olhada no teu texto lá. Vamos ver. Olha a continuação lá, esperto. Onde MO é o momento sísmico. Então, assim, não banque o aluno de cursinho que sair rabiscando tudo. Eu estou marcando o que interessa aqui, que provavelmente vai ter dados depois. MO é o momento sísmico e MW é o quê? A escala de magnitude de movimento, de momento, denotada como MW. Daí, MO é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através de sismogramas. Sismograma é aquele negócio que você viu já em filme, que eles ligam ao solo e daí fica fazendo aquelas curvinhas assim, conforme o movimento da Terra. Beleza? Quem mais? Cuja unidade, olha que horroroso, se o Elton estivesse por aqui, ele ia estar comemorando. Dina por centímetro, não é por, Dina vezes centímetros. Daí, o terremoto de Kobe, no Japão, acontecido em
no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram o maior impacto no Japão, tá lá. E na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. MW o quê? De novo, ó, lembrando. Essa de magnitude de momento. Então, assim, numa das escalas deu 7,3. Beleza? Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico, MO, do terremoto em Kobe, em Dina por centímetro. Então, a primeira coisa que você vai fazer em qualquer exercício que apareça para você e tenha unidade. Isso aqui é em Dina por centímetro, e ele falou que essa coisa calcula em dímetro por centímetro. Ou seja, eu não preciso nem ligar para a unidade, porque ele dá o exercício numa certa unidade e cobra a resposta na mesma unidade, e a unidade não serve para nada. Se tivesse diferente, você tinha que dar um jeito de converter uma na outra, beleza? Quem mais? O MW é 7,3. Olha que bonitinho, na tua fórmula você tem o MW e o MO. 7,3 MW. Olha o que ele pede? O MO. Que fofo! Então, na verdade, você tem o quê? Uma expressão. Essa expressão tem duas variáveis, todo o resto aqui é número, olha lá. E você vai encontrar um em função do outro. Em função do outro, você encontra MW em função de MO. E uma coisa que já aconteceu em prova do Enem, calcula agora uma função para MO em função de MW. Você daria um jeito de tentar isolar isso daqui, deixar os números do outro lado e fazer uma fórmula que calculasse MO em função de MW. Aqui você calcula MW em função de MO. Então vamos colar. MW é igual a menos 10,7. MW. M índice W é igual a menos 10,7 mais log de alguma coisa. 2/3 de log na base 10 de MO. Mais 2/3 de log na base 10 de M índice O. Índice O, tá no pezinho, é o índice. Então olha que bonitinho. Tá aí. O que mais que o Mancebo doou para vocês? O Mancebo doou que o MW vale 7,3. Então no lugar do MW colocaremos, botaremos, enfiaremos, poremos, entrocharemos 7,3. Tá lá. Olha que amor, se você colocar todo esse troço, simplesmente basta você se livrar dos números para calcular o MO. Algumas coisas você tem que saber. E ó, o Enem é uma mãe, viu? Esse 10 não precisaria aparecer, mas eles colocaram. Lembre-se que o log que tem na calculadora é a mesma coisa que log na base 10. É como raiz quadrada que você não precisa escrever o índice, mas é a raiz quadrada. A base 10 é a única base que não precisa ser escrita, tá? Ah, tem aquela outra, professor, logaritmo natural neperiano lá que é a base E. Mas aquela você sabe que é E. Apareceu escrito estranho lá, é o E. E esse cara é o único log decimal, tá? É o único log que não precisa ser escrita a base, beleza? Daí, eu vou dar um jeito de isolar essa coisa. Bom, sempre que você tem uma letrinha, não interessa se tá assim ou não, deixa isso aqui por último. Então se livre do resto primeiro. Se você passar esse menos 10,7 para o outro lado, 7,3 mais 10,7 vai dar 17 mais 1, 18. Então, ó, agora tem uma expressãozinha assim. Povo, esqueçam que isso aqui é log. Mesmo que o cara não soubesse que é log, ó. Mesmo que você trate isso aqui como se fosse uma florzinha, ó. Trate isso aqui como se fosse um x. Se fosse assim, 18 é igual a 2/3 de x, como é que você se livraria dessas coisas para deixar o x isolado do lado de cá? Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. E aí? Olha que amor, um exercício, ai, professor, exercício com log é muito complicado. Não é não, meu filho. Olha que amor, multiplica 18 vezes 3 dá 54, dividido por 2, 27, igual a log MO na base 10. Tá, eu calculei isso daí, professor, mas você está falando que não é simplificar. Eu nunca vi esse troço. Não sei o que é logaritmo. Como é que eu vou acertar um troço desse? Assim, bom, primeiro que, lembre-se, esse daí é para o pessoal que vai fazer, provavelmente, uma faculdade de exatas ou vai concorrer para um vestibular muito concorrido, entende? Vai fazer um negócio que, por exemplo, medicina numa faculdade
uma das melhores do Brasil. Aí você tem que gabaritar a prova, beleza? Mas fora isso, mesmo assim, dá uma olhada nas tuas respostas. Então assim, eu cheguei que log de MO na base 10 vale 27. Daí o que eu tenho lá? Peraí, eu não queria essa resposta aqui. Olha as minhas respostas. 10 elevado a menos 5,1, 10 elevado a menos 0,73, 10 elevado a 12, 10 elevado a 21,55 ou 65 e 10 elevado a 27. Professor, não sei que é log não, né? Mas aquele 27 lá... entendeu, povo? Então assim, faça com calma. Para quem lembra, ou para quem precisa lembrar disso, o log é a última coisa que você vai calcular nisso daqui. Então assim, definição de logaritmo, e pode ver, ó, de novo, o pessoal pede uma matéria um pouquinho mais complicada, mas não passa muito do começo. Primeira aula de logaritmo, alguém escreve no teu quadro. Log de um número A numa base B é igual a x, daí com alguma flechinha, 6 somente C. Ou seja, essa coisa existe somente se aquela outra também existir e acontecer. E daí assim, lembre-se que log é um exercício reciclável, porque assim, isso aqui você não calcula, isso aqui você transforma no quê? O log existe desde que você possa pegar essa base B, elevar ao logaritmo que é o resultado e igualar ao logaritmando. Então assim, essa coisa, log de A, numa base B que está aqui embaixo, igual a x, você não calcula, você transforma naquilo ali. Professor, é assim que a gente calcula log? É assim que a gente monta o log. Então olha que bonitinho. Embora esteja do outro lado, para você sumir com o log, a base elevado ao número da frente, que é o logaritmo, então 10 elevado ao número da frente, que é o logaritmo, é igual ao número de cima, que é o logaritmando. Ou seja, o MO é igual a 10 elevado a 27. Que sei lá por que frescuras, na resposta aparece 27,00. Sei lá para quê. Não compreendo, mas eles devem ter algum motivo para ter feito assim. Tranquilo? Então assim, um exercício de logaritmo, professor, é muito complicado. Não, não é. Não passou da definição. Beleza? Uma outra coisa que apareceu, uma exponencial. Uma exponencial é um pouquinho mais fácil, mas eu posso dizer que essa é um pouquinho mais difícil que o logaritmo. Olha a função que os caras até arranjaram lá. Vixe, metade da função desapareceu. Então assim, y igual a 363 vezes z elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano de 2000. Então imagine essa função. O ano 2000, basta você trocar por x igual a 0. Ano 2001, basta você trocar o x a 1. Começa estranho a questão, né? E assim sucessivamente. Em que o y, então, nessa fórmula, o y é a população em milhões de habitantes. Cuidado que quando você calcula uma coisa assim, você descobriu lá, você colocou o valor do x, sei lá, 5. De repente deu que o y deu 230. Lembre-se que é 230 o quê? Milhões de habitantes. Para ficar mais fácil, uma fórmula, ele muda a unidade aqui, para não colocar muito zero na fórmula, senão esses números iam ficar piores. Então assim, essa é uma formulazinha que dependendo do valor do x, você calcula a população num dado ano. Daí está lá, no ano x, e essa fórmula está aqui, ó. Ela é usada para estimar a população com 60 anos ou mais de idade nos países entre 2010 e 2050. Então, entre 2010 e 2050, essa fórmula vai funcionar para saber quantas pessoas tem com 60 ou mais de idade. O pessoal que está na terceira idade antigamente, agora diz que é na melhor idade. Daí, deste modo, considere que, ó, a gente já fez um negócio parecido esses dias aí com porcentagem. Esse E é aquela base do logaritmo neperiano lá. Mas, professor, eu nem lembro quanto vale. Vale aproximadamente 2,71. Mas ninguém vai te pegar no pé disso daqui no Enem. Então, assim, e outra vez, mesmo que ele desse para colocar 2,71 elevado a 0,03, o troço ia ficar feio para o teu lado. Então, assim, ele já fez um cálculo e falou assim, esse E elevado a 0,3 vale 1,35. Problema grave.
elevado a 0,3. Aqui não é 0,3. Ó, beleza? Vamos lá. Estima-se que a população com 60 ou mais anos, que é exatamente o que essa fórmula faz, ela estima a população com 60 ou mais anos. Estima-se que a população com 60 ou mais anos estará em 2030. Quando que ela vai estar em 2030? Bom, a fórmula serve de 2010 até 2050, então tá valendo. Entre quantos milhões? Então vamos lá, vamos colar a fórmula 363. A fórmula é assim, y igual a 363 vezes e elevado a 0,03x, acho que é isso. Vamos lá, 0,03x, beleza? E ó, quando que ele quer que você calcula a população? Em 2030, então belezinha. Bom, se você entendeu aquela tabelinha, ele falou assim, no ano 2000, basta você calcular o x como 0 para você descobrir a população. No ano 2001, basta você colocar x como 1. Sei lá, se fosse 2010, x como 10. Em 2030, basta você colocar x como 30. Ainda bem que ele foi bonzinho de começar do zero, né? Beleza? Se não, você tinha que montar uma peazinha ou escrever um monte de termos para ver o que acontece. Então assim, para você calcular a tua população, o y é a população, lembre-se que é em milhões. Para você calcular a tua população em 2030, basta que no lugar do teu x, você coloque o quê? O ano 30. Ah, beleza. Agora olha que bonitinho. Pena que aqui é 0,03. Por que pena? Porque se fosse 0,3, eu trocava todo esse E por 1,35 e nem tinha problema. Mas dá, né, professor? Por quê? Porque veja bem, eu posso escrever essa coisa assim, ó, 363 vezes E elevado a 0,03. Vê se vocês concordam que 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Ou é a mesma coisa que 10 vezes 3. Então eu posso escrever assim, 10 vezes 3 no lugar do 30. Mas para que isso? Só dentro do balãozinho aqui, vê se vocês concordam que 363, 0,03 vezes 10, o que é multiplicar uma coisa vezes 10? É aumentar esse número 10 vezes. O que significa isso na prática? É fazer a casinha andar, o quê? Uma a mais para a direita ou para a esquerda? No nosso caso aqui para a direita, né? Então vai ficar assim, e elevado a 0, não tem essa vírgula aqui, 0,3 vezes 3. Então olha que amor, esse 10 vezes 0,03 fez andar uma casa aqui, ficou só 0,3. Então isso aqui virou isso, e a hora que você tem E elevado a 0,3, E elevado a 0,3, veja quanto ele falou que vale, 1,35. Cuidado que esse 3 aqui continua no expoente. Então assim, a coisa difícil dessa brincadeira é você calcular 1,35 ao cubo. Eu estranhamente sei fazer esses cálculos mentalmente, vocês acreditam em mim, né? Que bom que vocês ainda acreditam. Então 1,35 vezes K vai dar 2,460,375. Minha mentalidade é forte aqui. Provavelmente esqueça isso. Então assim, 363, 2 vezes 246, vezes mentalmente, 363. Ó, meu cálculo deu 893,11. Pensa que isso aqui tem milhão, então seria aproximadamente 893 milhões de pessoas. Então assim, a parte mais difícil disso aqui, eu não sei vocês, mas eu não gosto de fazer cálculo. A parte mais difícil era você brincar de fazer o número decimal, que queira ou não, a gente já falou, é uma das habilidades cobradas, tá? Dá uma olhada lá. Olha que amor, entre 870 e 910 milhões. Quanto deu aqui? 893 milhões, está entre 870 e 910. Vamos ver pelo tamanho das respostas. Ó, pessoal, eu não arriscaria fazer muito arredondadinho, embora tá bem grande aqui a diferença, mas assim, o milhões é quase que só a unidade. 490 para 510, 550, não sei, não acho muito longe não, é legal calcular.
apareceu esse troço decimal, apareceu tudo aquilo ali, façam, tá? Beleza? Vamos para mais uma que também, assim, era para ser uma questão mais para cobrar conhecimentos do ensino médio, ok? Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas das suas disciplinas numa tabela. Ele observou que entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. Já falou disso, 4 linhas por 4 colunas, tudo em matriz. O primeiro número é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Daí, e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando um produto de matrizes. Olha lá, produto, resultado da multiplicação de matrizes. Bom, professor, é claro que era multiplicação, tem um X aqui, nada a ver. Esse aqui é o formato da tua matriz e esse aqui é o resultado da multiplicação. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela a seguir ele conseguiu e a tabela é mostrada a seguir. A história de peso o Roberto vai trabalhar bastante com você e depois quando a gente estiver junto vamos cobrar mais. Você deve lembrar de peso de um jeito horroroso na escola, que provavelmente quando você tirava uma nota muito grande no trabalho, a pessoa falou assim, mas o trabalho tem peso 2, a prova tem peso 8. Então assim, peso vai ter uma diferença para a tua média aritmética. Alguns valores vão ter mais valor, tá? Alguns daqueles valorzinhos no meio do rol, o Roberto vai falar para vocês um monte de rol, já deve ter falado alguma coisa e a gente junto, tem muito mais peso no cálculo final, tá? Então vamos brincar lá. Daí, olha o que apareceu lá, matemática, português, geografia, história, matemática na cabeça, as notas do mancebo durante os 4 bimestres. E olha o que ele quer lá, para obter essas médias, o que ele quer? Obter a média, já estava falando, ele multiplicou a matriz obtida, aquela lá, então isso aqui é a tua matriz, isso aqui é a matriz 4x4, 4 linhas, as linhas são as matérias, 4 colunas, as colunas são os bimestres, e ele multiplicou isso daqui por uma matriz, uma dessas aqui, mas ele quer que faça a média. Putz, professor, bom, primeira lembrança, então, de novo, tem uma matéria de ensino médio, uma matéria um pouquinho mais difícil, mas o que ele cobra de vocês é o começo da matéria. Então assim, como eu mostrei o logaritmo ali, que ele acabou cobrando que era definição, e a definição está na primeira aula do logaritmo, aqui também, quer ver? Como é que você faz multiplicação de matrizes? Só para lembrar, multiplicação de matrizes, primeira coisa, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, por exemplo, uma matriz 2 por 3 e a outra 2 por 5, 3 por 5 é possível de multiplicar, porque esses números são iguais. E o resultado é uma matriz 2 por 5. Legal, professor. Então assim, uma matriz 5 por 5 e uma matriz 2 por 3 não é possível de multiplicar. Por quê? Porque o número de colunas da primeira e de linhas da segunda não são iguais. Então isso aqui não é possível. Esse era o primeiro ponto. Quando que é possível, não. Segundo ponto, como é que se multiplica uma matriz? Por exemplo, essa multiplicada por essa. Uma matriz era uma coisa assim, uma linha inteira multiplicada por uma coluna inteira dava um único elemento. Como é que funcionava isso? O primeiro da linha pelo primeiro da coluna, 1 vezes 3. O segundo da linha pelo segundo da coluna, 2 vezes 2. Somava e dava um elemento só. Então, uma linha inteira por uma coluna inteira é um único elemento, que no nosso caso aqui vai ser 7. Beleza? Então, assim, por isso, se você tem 2 linhas aqui e 5 colunas aqui, você vai acabar tendo 10 elementos depois. 2 vezes 5. Por quê? Uma linha inteirinha multiplicada por uma coluna inteira é um único elemento. Então, olha o que ele quer. Primeiro, se essa matriz é 4 por 4, a matriz que vai multiplicar por ela tem que ser alguma coisa com 4 também. Bom, todas elas têm 4 aqui. Que mais? Talvez tenha que ser a posição delas, mas vamos tentar de um outro jeito. Que mais? Como é que você consegue a média disso daí? Por exemplo, a média de matemática. Para eu conseguir a média de matemática, eu tenho que pegar 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5. Eu somo tudo e divido por 4. Se eu vou pegar esses valores aqui e vou ter que multiplicar por uma outra matriz,
Para que eles não mudem aqui em cima, eu vou ter que multiplicar por uma matriz que a parte de cima seja tudo 1. Tá, professor, e depois? Olha aqui, ó, todos esses números estão divididos pelo quê? Por 4. Ah, que bacana. Então todos eles vai fazer o quê? Dividido por 4. Então pensa assim, quer ver, ó? Esses caras que tem 2 e esses caras que não tem denominador devem estar errados, ok? Eu vou fazer uma outra coisa, eu quero ver o que está escrito aqui na ordem, ó. Um aluno registrou, ele observou as entradas, todas as provas possuem o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é a seguir. Olha lá, para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por, então assim, ele vai multiplicar aquela da tabela, a da tabela que é 4 por 4, por uma dessas. Eu já sei que é a B ou a C. Por quê? Porque tem que ter um quarto. Qual das duas eu tenho certeza? Veja bem, de novo, a da tabela por uma dessas. Essas, então, estas. Essa matriz aqui, por exemplo, essa matriz tem uma linha por 4 colunas. Eu sei que se esses números no meio não forem iguais, eu não consigo multiplicar. Agora dá uma olhada aqui. Se eu tenho uma matriz 4 por 4, o formato dessa daqui é assim: 1, 2, 3, 4 linhas por uma coluna. Essa é uma matriz 4 por 1. Ah, beleza, professor. Então assim, ó, a matriz que ele deu lá do das notas era 4 por 4, essa é 4 por 1. Os números do meio são iguais? São. É possível multiplicar? É. E o formato do resultado, o formato da matriz produto, caso ele quisesse, é o número que sobrou aqui e o número que sobrou lá. Seria uma matriz 4 por 1. Então é possível multiplicar por essa, vai dividir todo mundo por 4, porque é média, e o resultado é uma matriz 4 por 1. Olha lá, povo! Então assim, só para mostrar para vocês, então, as médias de matemática eram 5,9. Cadê? 62, 45, 55. 62, 45 e 55. Daí você ia multiplicar esse troço por 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, ficaria assim. Essa linha inteira por essa coluna. Quando você pegar o primeiro por 1/4, ia ficar 5,9 sobre 4. O segundo por 1/4, 6,2 sobre 4. 4,5 sobre 4. E o terceiro por 1/4, 5,5 sobre 4. Somava todos. Bom, como o denominador é igual, ficaria assim: 5,9 mais 6,2 mais 4,5. Ou seja, todos eles divididos por 4, ou seja, você está calculando a média. Bom, quero me despedir da parte solo. Pessoal, de novo, o nosso curso, acho que esse é o maior curso em extensão, em aprofundamento que eu já vi no Enem. E eu, como mais alguns que trabalham com vocês, a gente já faz curso para isso desde 1997. Então você pode ter certeza da seriedade do aprofundamento de matérias. Nessa primeira parte, de novo, foi feito um apanhado do que apareceu para vocês, ou o que mais apareceu desde 1997. Numa segunda parte, nós estaremos fechados por áreas e depois entre nós para discutir tudo o que aconteceu nas provas mais recentes, ok? Uma questão que pode ser cobrada em várias áreas, uma questão que foi cobrada e tem diferença do gabarito com o resto. É isso que a gente vai ver, beleza? Numa próxima aula encontro você já muito bem acompanhado do Roberto ou dos meus outros colegas e espero que tenha valido bastante e que a gente possa se encontrar para muitas mais aulas, ok? Obrigado, abraço, até lá!